Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e trabalho há uns bons anos terrestres com o sistema Proteus e até antes do Proteus, na época da Microsiga. E hoje eu gostaria de falar para vocês da atualização da 2410 no tCloud. Um pouquinho diferente para quem está acostumado a fazer atualização de versão. Então hoje a gente vai falar especificamente no tCloud. Bom, para isso, eu preparei um mapa mental aqui uma espécie de passo a passo de como você pode atualizar o tCloud, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, um detalhe, se você quiser fazer o download deste mapa mental, ele está aqui embaixo na descrição, tá? Você pode fazer o download disso daqui e acompanhar do jeito que vocês acharem melhor. Bom, vamos lá. O primeiro passo que eu acho importante, primeiro, a gente vai fazer uma atualização em base de homologação, tá? Dificilmente as empresas fazem direto na produção, isso é meio arriscado. Então, primeiro a gente vai fazer na homologação, ou numa base teste, homologação, o nome que vocês derem para a coisa. Então, o primeiro item aqui é a clonagem da base. Como a gente está no tCloud, a gente tem que fazer este pedido para a TOTUS. Então, a gente vai abrir um chamado e pedir para clonar a base de produção para a base de teste. Por que isso? Para que a gente tenha a realidade da base de produção na base de teste. Então a gente vai estar o mais próximo possível da base de produção. Um exemplo que eu tive recentemente, a gente tinha diferença apenas de uma semana, vai. Então o pedido foi feito uma semana antes de começar a atualização. Outro ponto importante aqui também, de repente avisar, se você tiver desenvolvedores trabalhando na sua base, avisa todo mundo que vai ter uma atualização na base de teste, porque às vezes o pessoal tem um campo criado, alguma coisa específica na base de desenvolvimento, que não está na base de produção ainda, e que vai ser perdido. É bom avisar todo mundo, até quem, usuário que estiver testando, falar, ó, a gente vai atualizar a base de teste. Então, se você tinha alguma coisa, talvez você possa perder. Então, a gente faz isso. A gente pede uma clonagem da base de produção para a base de teste. Com isso, a gente vai ter uma base íntegra para fazer os testes da atualização de versão. Que acho que é tranquilo, não tem muito segredo. Abre o chamado, eles só pedem algumas informações, você repete, informa para a TOTS o que você está querendo fazer, eles fazem sem grandes problemas. Depois de clonada a base, a gente precisa pedir para a TOTS atualizar para 2410. Isso é um outro chamado, tá? Não é o primeiro chamado, foi apenas para clonar a base, para a gente ter uma base idêntica ou pelo menos muito próximo da realidade. E aí a gente vai solicitar um chamado de atualização do ambiente na TOTS. Quando você fizer isso, a TOTS vai te devolver o ticket pedindo algumas informações, tá? Um checklist de informações, de itens a serem verificados. E aí você precisa responder esse ticket, tá? E executar algumas coisas que eles colocam nesse checklist, que eu vou listar aqui para vocês. Ó, dentre os itens que eles pedem, vão perguntar qual a versão anterior, qual que sua algumas informações que eles perguntam, quando que você quer fazer essa atualização. Dentro do checklist tem o check a duplicidade, tá? Então o que vai acontecer? Eles perguntam se você executou. Claro, se você pode mentir, mas eu acho muito importante que você execute. Por quê? Porque lá na frente, quando você estiver fazendo a atualização, ele não vai mais, depois que a TOTOS fizer a atualização, ele não vai mais permitir você executar o check dupli. E aí você vai ter que fazer isso via SDU ou pedir para retornar o backup. Então, é importante que você rode antes. Por um acaso, recentemente eu fiz essa atualização e apesar de ter rodado o check dupli, quando veio os dados da TOTOS, veio uma duplicidade. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aqui tem um link, eles mandam esse link da documentação do check dupli, só que se vocês quiserem, está aqui o link da mesma documentação, tá? Outro item que eles pedem também é o reprocessamento de dados, tá? Eles também te mandam um link, também coloquei aqui,
e esse reprocessamento de dados faz uma verificação dos dados que estão no sistema. Também é importante executar para evitar erros futuros. E depois de respondido o checklist que você fez na TOTOS, você responde o checklist, pede uma data, eles pedem uma data para você informar quando que você quer fazer. Eles não fazem exatamente a data que você pede. Depende da agenda deles, da janela que eles têm para poder fazer isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu pedi num dia, eu pedi na segunda, eles não tinham janela na segunda, eles fizeram na terça. Tá? E aí, eu pedi para atualizar a TOTOS, eu pedi para a TOTOS atualizar. O que é esta atualização que a TOTOS faz? Basicamente, eles atualizam o binário e a gente atualiza os dados, o banco de dados. A gente vai fazer a atualização do banco de dados. Então, o que eles atualizam? RPO, repositório, com os fontes customizados, tá? A build, o binário, o DB Access, já preenchem, colocam o System Load para a gente com o dicionário da 24 para a gente poder fazer a atualização dos dados e o License Service. E aí é essa atualização que eles fazem. Junto com, quando eles terminarem a atualização, eles já enviam também os acessos para você poder fazer a sua parte da atualização. Então, reforçando, eles atualizam os binários, os programas, vamos dizer assim, e a gente atualiza os dados. Aí mais para frente a gente vai ver, a gente atualiza o PDDISTRI, os pacotes acumulados, e basicamente isso, tá? E faz os testes. Aí eles vão te mandar um e-mail com os links. Se você tiver paciência, que nem por exemplo, o meu aqui, a janela era 11 horas da noite e eu por um acaso estava acordado e já estava, era meia-noite e pouco, eu já recebi o e-mail com a atualização. Se você tiver sem sono, você já pode fazer a atualização no mesmo dia. Se não, deixe para o dia seguinte, que no frigir dos ovos foi o que eu fiz. Bom, pois bem, então a gente pediu uma clonagem do banco de dados, fez a solicitação, eles já atualizaram e agora vamos para a nossa parte. Então, depois que eles atualizam, eles te mandam um link e você pode começar a fazer a atualização. O que aconteceu comigo? Eu percebi que não estava em modo exclusivo. Eu tive que colocar em modo exclusivo, porque quando eu fui rodar o PDDISTRI, ele já reclamou que não estava em modo exclusivo. Então, eu coloquei em modo exclusivo. Aí aqui, se você já quiser, uma dica extra, já reinicia todos os serviços. Mesmo que você já esteja no modo exclusivo, alguma coisa, reinicia o serviço, tá? Eu coloquei em modo exclusivo e tive que reiniciar. Por algum motivo, alguma coisa subiu. Então, eu tive que parar todos os serviços, parei todos eles, entrei no modo exclusivo e aí consegui executar a rotina, porque ele estava me dando como empresa SM0 em uso. Aí eu comecei a executar o PDDISTRI. Aqui é meio padrão de atualização, tá? Então eu vou lá, entro como PDDISTRI e aqui eu anotei uma coisa importante. Tenha acesso ao tCloud. Não tente fazer isso sem ter acesso. Tenha acesso ao tCloud e ao FTP. Porque se você precisar transferir arquivos, precisar pagar logs, qualquer parar serviço ou reiniciar serviço, você precisa ter acesso ao tCloud. Não tente fazer isso sem ter esse acesso, porque você vai, em algum momento, eu acho que você vai ficar travado, só se tiver muita sorte para funcionar tudo direto. E aí eu comecei a executar o PDDISTRI. Aqui ele executou e me deu um erro. Adivinha do que? Chave duplicada. Falei, caramba, mas eu já não tinha executado a chave duplicada. Não sei o que aconteceu, não sei se o sistema, o próprio sistema, quando criou, recriou alguma, como é que se diz? Se recriou algum registro e ele me deu chave duplicada. Da primeira vez, quando eu rodei antes de fazer a atualização, ele tinha me dado chave duplicada na tabela de parâmetros, SX6. Quando eu estava rodando o PDDIST, ele me deu na SX5 e na SX6. Como eu disse, ele não deixa você executar o cheque duplicidade de novo, porque ele fala que está na 2410, você tem que executar o compatibilizador antes. Então, o que eu fiz? Eu entrei no SDU, utilizei o Query Analyzer do próprio SDU, identifiquei os registros duplicados e deletei. Vi tudo via SDU. E aí, continuei a atualização do PDDISTRI. Aqui no mapa mental, eu deixei o link para o PDDISTRI, tá? Um manualzinho do PDDISTRI, para quem não está acostumado a executar. Os erros mais comuns,
que também é um link que a TOTOS te manda, mas também está aqui, e a limpeza de temporários, caso você precise. Na verdade, essa limpeza de temporários não é só quando precisa. A TOTOS também recomenda executar para que o sistema fique mais ágil. Não senti essa necessidade, mas já que tem uma dica, é bom também fazer uma limpeza dos temporários. Aqui tá feito. Aí agora veio a parte do aplicar pacotes acumulados. A TOTOS, por que a TOTOS já não entra com um RPO atualizado, né? É aquela história, né? Os acumulados, eles têm, nem sempre são só pacotes, às vezes eles têm banco de dados para ser ajustado. Normalmente aquele arquivinho SDF, você precisa copiar lá na pasta System Load. Então baixei todos que eram do meu interesse. Então back-office, PCP, no caso da última empresa tinha inspeção de entrada, controle de documentos. Então eu peguei tudo que a empresa usa e apliquei. Uma dica, não aplique todos os pacotes. Eu já vi empresa que aplicava tudo. Jurídico, medicina. Isso não dá certo no futuro, tá? Às vezes o sistema começa a criar campo demais, tabelas demais, coisas que você nunca vai usar na vida e está entupindo o sistema. Procura baixar só os que você usa, só os que a empresa usa. Não inventa de fazer, vou deixar o máximo de atualização possível. Não é legal, tá? Porque eu já vi coisa que não deu certo. E aí quando você, sei lá, por um caso um WMS, você quer depois implantar o WMS, ele já está com alguns campos, só que alguns campos antigos que estão desatualizados, e aí é pior ainda. É melhor ter só o que você precisa mesmo. Eu aproveitei, atualizei a lib, aí eu acho que a TOTOS podia ter atualizado isso, mas não atualizou, então eu aproveitei e atualizei a lib também. E aqui só um lembrete, que não precisa recompilar os programas, porque o RPO que eles colocam já tem os fontes compilados que vieram da base de produção. Tranquilo? Outro item que eu verificar são os Store Procedures. A maioria estava atualizada, mas tinha uma que não estava instalada. Não sei se ela era nova, o que aconteceu. Bom, mas eu aproveitei e revisei todas e instalei as Store Procedures. Tá bom? Bom, então revisando, o que eu fiz? Clonagem do sistema, primeiro item. Repliquei a base de produção para o ambiente de teste. Solicitei para a TOTOS a atualização e rodei as atualizações, a minha parte das atualizações, que seriam o banco de dados. Com isso, tudo atualizado, aí recebi, graças a Deus, recebi a informação, processo atualizado com sucesso, não tive nenhum erro. Claro, se tivesse erros eu teria que ir atrás, que é o normal de um PDDista, mas eu não tive esse problema, e aí parti para o acesso ao sistema. Eu acessei, entrei no básico, nas rotinas, alterei um produto só para ver se fazia atualização, tudo tranquilo, sem problemas, e aí vem o passo para os usuários, né? Eu preciso enviar o link de acesso para os usuários. Que link é esse? É o link que a TOTOS já te mandou anteriormente, ou que você pode olhar lá no tCloud, no Informações, ele mostra todos os links que você tem de acesso. Importante, a versão 24.10 não tem mais Smart Client, então ela acessa via browser. Você pode simplesmente pegar o link, colocar no browser e acessar. Não tem grandes segredos, é só fazer isso. Você precisa instruir os usuários a instalarem o Web Agent, que aí depende da empresa, qual que é a política da empresa. Tem empresa que permite que o usuário instale programas, então quando você acessar o link passado, o Smart Client já vai, o browser já vai te avisar que tem que atualizar o Web Agent. Senão você vai ter que, se a política é que os usuários não podem instalar nada, aí você vai ter que instalar máquina por máquina. Para que serve o Web Agent? O Web Agent ele faz a conexão do Proteus com a máquina. Então, por exemplo, se você precisa acessar o C dois pontos para procurar um arquivo, precisa gerar alguma impressão, precisa gerar um Excel, um Word, a partir do Proteus, quem faz a integração do Proteus com a máquina ou com os outros aplicativos da sua máquina é o Web Agent. Por isso que ele é importante. O Proteus funciona sozinho sem o Web Agent, mas você não vai conseguir fazer interação nenhuma, que dependendo da empresa é praticamente impossível. Mais um detalhe. Quando você acessa via browser, obviamente fica a linha do browser lá em cima, né? Se você quiser achar interessante para os usuários, você pode fazer um atalho com o Web Agent, que ele abre o browser do mesmo jeito, só que sem aquela barra lá em cima. Você só precisa
colocar alguns comandos no atalho do Web Agent criado. Obviamente, o usuário final normalmente não vai saber fazer isso. Você vai ter que ter ou um script, alguma coisa que gere esse atalho para ele, tá? Ou instalar um a um cada máquina. Estamos com a 2410 funcionando em base teste, certo? Então, agora começa as validações. Você tem que pegar os seus usuários e validar com eles os processos. As customizações em especial, principalmente, e mais os processos padrões. Os processos padrões eu acho que é mais tranquilo. Qualquer erro, problema que der, a TOTS pode resolver. Agora o problema são as customizações. As customizações quem vai ter que resolver é você. Ou você, o seu programador, quem for da sua equipe. E nesse caso você tem que fazer os testes. Então, peça para o pessoal fazer validação. Se possível, documente, porque no futuro pode dar problema. E a coisa que a gente mais ouve no mundo afora é: ah, mas isso aí não está funcionando porque atualizou. A atualização trouxe problema. Atualização é um problema. Em partes é verdade, mas ela é necessária. Como ela é necessária, ela precisa ser validada. Beleza? Tendo o ambiente validado, tá tudo ok. Repete os passos aqui. Abrir chamado na TOTOS, pedir fazer atualização, tudo que já foi feito, agora com mais experiência, porque você já fez uma vez no ambiente de teste, agora vai estar mais tranquilo para fazer na produção. Outra coisa importante, abra o chamado com alguns dias de antecedência. Lembre que quem define a data da janela é a TOTOS. Logo, ela vai fazer quando ela puder. Então, normalmente eles pedem 3 dias, 72 horas, para poder fazer o agendamento. Então, façam o pedido com antecedência. Então, se você quer fazer no final de semana, que é o normal, né, para quem vive nesse mundo, então atualize, faça a solicitação da TOTOS alguns dias antes. E de resto, vou desejar boa sorte na sua atualização. Vou dizer que as atualizações hoje em dia são muito mais tranquilas do que antigamente. No tCloud, estou achando até mais fácil do que num servidor próprio, porque no servidor próprio você vai ter que fazer toda a parte da TOTOS, né? Em contrapartida, você pode fazer a hora que você quiser. Você tem mais independência para fazer essas atualizações. Então, tem os prós e os contras, como tudo no mundo. Lembrando, o link desse mapa mental está aqui embaixo na descrição. Vocês podem baixar e eu vou me despedir. Beleza? Boa sorte nas atualizações e até mais.